Seja muito bem-vindo ao Agroforte Brasil Forte Senar Educação. Esse é um programa do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. Aqui tem aulas e dicas práticas para você, trabalhador do campo. Hoje seguimos com o tema Administração Rural. Vamos falar da importância do planejamento nas ações estratégicas, operacionais e de finanças da sua propriedade. Confira! Bem-vindo mais uma vez ao nosso curso de Administração Rural. Nesta unidade, daremos continuidade aos temas abordados na primeira aula. Vamos saber um pouco mais sobre planejamento e sobre algumas fases que a empresa rural pode enfrentar. Para começar, me ajude a refletir. Você sabe quando e como acontece um planejamento? Se você pensou que a maioria das pessoas faz isso automaticamente, você está certo. Eu diria mais, o simples ato de pensar sobre o que fazer, como, quando, para quem, já pode ser considerado um ato de planejamento. Portanto, planejamento pode ser entendido como um esforço para prever quais são as implicações futuras das decisões presentes. Mas e se for em uma organização? Como ele acontece? Antes de tudo, é importante lembrar que formalizar por escrito esse planejamento é o ideal, ou pelo menos discuti-lo no cotidiano com os demais membros da família, funcionários e outros colaboradores da empresa rural. Essa discussão é essencial, especialmente onde há envolvimento da mão de obra familiar no processo produtivo, pois ajuda na motivação dos familiares e funcionários para buscar o sucesso da empresa. Normalmente, questionamentos do tipo o que fazer estão relacionados com as decisões estratégicas, enquanto questionamentos do tipo como fazer com as decisões operacionais. Assim, o esforço do tomador de decisão para identificar e definir as atividades produtivas que serão realizadas e suas implicações futuras é uma atividade administrativa relacionada à função de planejamento estratégico da produção. Quer ver um exemplo? Quando o tomador de decisão está decidindo se plantará soja ou milho na próxima safra, ele está realizando um planejamento estratégico. Agora, se a decisão for a escolha de plantar a variedade A ou B, está realizando um planejamento operacional. Quando refletimos sobre as questões relacionadas a custos, pensamos na área de finanças. Nesta área estão envolvidas todas as questões vinculadas às receitas, despesas de custeio, despesas de investimentos, financiamentos, entre outras. No planejamento operacional das finanças, o maior grau de importância deve-se, além do alto valor do capital de giro necessário para a produção, a maior frequência de operações de compras de insumos e vendas da produção. Nesse caso, um bom plano financeiro de curto prazo seria mais útil para um produtor de leite ou de hortaliças do que para um produtor de eucalipto ou de cana-de-açúcar, por exemplo. Assim como os seres humanos, as organizações também passam por diferentes fases de desenvolvimento, inclusive por crises. Essas crises podem ser superadas levando a organização a outro estágio de desenvolvimento, mas também podem levar ao fechamento. Por isso, os líderes empresariais devem se manter atentos às mudanças que ocorrem em suas empresas para que possam responder com agilidade às demandas e ameaças que cada fase traz. Para entendermos um pouco melhor, vamos conhecer algumas fases de desenvolvimento das empresas do meio rural e também algumas crises pelas quais as empresas passam nos processos de transição. A primeira fase é a fase pioneira. Acontece enquanto a empresa é pequena e a produção é doméstica. O produtor produz sozinho ou com a família e conhece profundamente seu negócio, suas lavouras e seus equipamentos, e acompanha o desenvolvimento da produção diretamente no dia a dia. Nesta fase, a comunicação é simples e direta.
todos sabem tudo o que acontece na empresa. A interação com o mercado também é direta e a venda é realizada diretamente pelo proprietário. O desafio é manter o negócio viável, garantindo a sua sobrevivência. A hierarquia da organização também é muito simples, com poucos níveis de comando. Normalmente é o próprio pioneiro que ensina aos demais as tarefas da empresa. As dificuldades começam a aparecer quando a produção aumenta ou se diversifica e passam a exigir mais dos colaboradores. Começa aí uma confusão de papéis e funções e os erros começam a aparecer. Surge o desafio da profissionalização. A crise da fase pioneira leva à busca pela competência organizacional. É quando começa a fase de diferenciação e cargos e funções são revistos e são criados procedimentos para que todos trabalhem de modo mais organizado. Os profissionais se motivam por salários e por escalar novos cargos. A liderança é formal, com coordenação e gerência. E as decisões são tomadas de cima para baixo. As dificuldades dessa fase começam quando existe um excesso de racionalização e os processos ficam pesados, tornando a rotina da empresa burocrática. Quando isso ocorre, os líderes sentem que é preciso resgatar a razão pela qual a empresa foi criada, reconectar cada colaborador à missão e reavivar as relações em torno da iniciativa. Para garantir a autonomia dos grupos, os líderes se preocupam em criar visão e valores compartilhados com todos. Com isso, buscam dinamizar os processos, mantendo uma integração entre as áreas. A partir daí se inicia a fase de integração. Essa fase também se caracteriza por um maior diálogo da empresa com o mundo externo, com atenção tanto para as questões internas quanto para as externas do negócio. A empresa se vê como parte de uma rede interdependente de organizações nas áreas de negócio e que participa e começa a intensificar suas ações nesta rede. Você viu que é importante ficar atento às fases da empresa e o Senar pode ajudar você, produtor. Procure um sindicato rural ou Senar no seu estado para saber quais são os cursos oferecidos na área de administração rural. Agora vamos fazer um rápido intervalo e na volta o assunto é cadeia de valor. É um instante só. A criminalidade no campo gera medo e insegurança ao produtor. Denuncie. Mostre às autoridades o que está acontecendo no meio rural. Envie foto, áudio ou vídeo para o WhatsApp 61 998347773. A denúncia é anônima. CNA Forte, produtor forte. O que faz um agro forte? A geração de riqueza? A balança comercial positiva? Responsabilidade social? A geração de empregos? A verdadeira força do agro está nos milhões de produtores que levantam todos os dias, produzem, preservam e amam o Brasil. A criminalidade no campo gera medo e insegurança ao produtor. Denuncie. Mostre às autoridades o que está acontecendo no meio rural. Envie foto, áudio ou vídeo para o WhatsApp 61 998347773. A denúncia é anônima. CNA Forte, produtor forte. Um país forte é feito de coragem,
é feito de planejamento, é feito de sabedoria e paciência. Um país forte também é feito de dor e superação. É feito de alegria e de esperança. Acima de tudo, um país forte é feito de responsabilidade. Para um Brasil forte, é preciso um agro forte. Estamos de volta com Agroforte, Brasil Forte, Senar Educação. Hoje o nosso tema é Administração Rural. Nesse bloco, você vai saber o que é cadeia de valor e como ela influencia nos negócios da sua propriedade. Acompanhe! Você já ouviu falar em cadeia de valor? Esse conceito foi desenvolvido com o objetivo de entender o comportamento dos custos e das fontes potenciais. De acordo com Porter, o autor que desenvolveu esse conceito, uma companhia tem vantagem competitiva quando desempenha suas atividades de forma mais barata ou melhor do que seus competidores. A cadeia de valor de uma empresa está inserida em um conjunto de atividades chamado sistema de valor. Ele é caracterizado pelo interrelacionamento entre as cadeias de valores de fornecedores, empresas, canais de distribuição e compradores. Por exemplo, a qualidade de um insumo produzido por um fornecedor pode influenciar na qualidade do produto e assim sucessivamente, afetando todo o sistema até chegar ao consumidor final. Imagine a produção de algodão. O produtor, assim como a indústria têxtil e a loja que comercializa o produto, estão dentro do mesmo sistema. Na cadeia de valor, as atividades de valor são agrupadas em atividades primárias e atividades de suporte. Quer ver exemplos de atividades primárias? Logística interna. São atividades associadas ao recebimento, à armazenagem e à distribuição dos insumos para a produção. Operações. Atividades associadas à transformação dos insumos no produto final. Logística externa. Atividades associadas ao recebimento da armazenagem e à distribuição física do produto final aos compradores. Marketing e vendas. Atividades associadas aos meios pelos quais os compradores possam adquirir os produtos, envolvendo propagandas e promoções. Serviços. Atividades associadas aos serviços destinados a melhorar ou manter o valor do produto para o comprador. É importante destacar que a cadeia de valor é uma coleção de atividades interdependentes e esse interrelacionamento entre as atividades permite que a empresa tenha vantagem competitiva. Agora, você pode estar se perguntando, mas como integrar essa gestão de cadeia ao setor agronômico? É simples. Conhecendo a organização e o funcionamento das cadeias produtivas, é possível elaborar e analisar os projetos de investimentos para a sua propriedade ou negócio rural. No próximo programa tem mais administração rural. Vamos ver um exemplo de cadeia produtiva, da produção no campo, passando pela logística até o consumidor. Não deixe de conferir. E o Agroforte, Brasil Forte, Senar Educação fica por aqui. A gente se encontra no próximo programa. Tchau!